Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo REC-R11, é o REC Recebíveis Imobiliários. Vamos ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de junho, então fique conosco. Se você gosta então desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é muito importante pra gente, tá? E eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Bom, vamos aqui ver a performance do REC-R11 nesse mês de junho. Para quem não conhece, é um fundo gerido pela REC Gestão de Recursos, administrado pela BRL Trust. Tem aqui a rentabilidade alvo IMAB mais 1%. A gente vai ver mais para baixo do relatório se isso está sendo cumprido, como é que está aí né, se o fundo está aí cumprindo a rentabilidade proposta. Fundo que tem um patrimônio líquido de mais de 2,5 bilhões de reais, valor patrimonial do fundo quase R$ 96 reais, e o valor de mercado 2,3 bilhões, um pouco mais abaixo. Inclusive hoje, atualmente aí está sendo negociado mais ou menos esse valor aqui mesmo, tá? Depois do preço de ajuste aí dos proventos anunciados, o fundo está sendo negociado aproximadamente a 89,29. Fundo que paga um total de taxas aqui ao mês de 1,20% sobre o PL, não tem taxa de performance, tem mais de 26 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100 e mais de 187 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, inclusive. Tem aí em torno de 8% da minha carteira de fundos imobiliários alocados no REC-R11. É a minha maior posição, inclusive, e o fundo tem pago os bons proventos. A gente vai ver aqui, dentro da regularidade do fundo, como é que foi esse desempenho, inclusive. Então, a gente tem aqui o fundo que no dia 14 vai pagar, então, 90 centavos de dividendo, como anunciado, né? Então, o fundo vai pagar mais de 24 milhões de reais em proventos, né? E a cota de fechamento foi um pouco menos aí, de R$ 90,00, 89,29, que dá um dividend yield de 1,02% ao mês, né? Em média, dividend yield anualizado de 12,20%. Aqui mais para baixo ele fala que encerrou o mês com 95% dos seus recursos alocados em 90, na verdade, 90 operações de CRI e 3 fundos de investimento imobiliário na carteira. E o fundo não tem previsão de captação em novas emissões, aí, novos recursos em emissões. O valor acumulado nos últimos 12 meses na distribuição, o fundo já distribuiu aí nos últimos 12 meses mais de R$ 10,80 por cota em rendimentos. E o que a gente verifica é que desde dezembro o fundo está com uma rentabilidade, um montante acumulado aí de 92,9%. Fundo aí que esse ano, né, final desse ano, faz 6 anos de mercado. Então aqui aproximadamente 5 anos e meio, o fundo com um montante acumulado aí de 92,9%. Mais para baixo aqui a gente verifica as alocações do fundo. Foram 3 alocações nesse mês de junho, né? Então, VIC 3 milhões e 700 mil, CDI mais 5,5. Aqui também mais um indexado ao CDI, quase 10 milhões de reais no Realbor 5, né? Mais um Realbor aí para a carteira do fundo, né? Novas cotas, na verdade, aumentando a posição no Realbor 5. E o Viverde, fundo que investiu um pouco mais de R$ 1 milhão aí, IPCA mais 7,85%. O fundo, inclusive, aí aumentando sua posição no CDI, né? O fundo tem primordialmente aí os seus CRIs indexados, em sua maioria, pelo IPCA. O fundo alienou aqui 2.330 cotas também do SNCI 11, fundo de papel aí da Suno, R$ 100,02, que foi o montante alienado, foi em torno de 233 mil reais. Na liquidação aqui de CRI, o Ponta de Iambupe, fundo aí liquidou então parte, o montante correspondendo a 6,8 milhões de reais. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica o patrimônio do fundo, não teve alteração. Dentro das alocações de ativo também aqui em torno de 95%, como a gente fala. Inclusive ele fala também aqui, né, 95% em ativos alvo do fundo aí, é o CRI mais o FI, né? O restante é em caixa. Então o fundo tem aqui em caixa aproximadamente 63 milhões de reais em caixa, o restante investidos aí ou em imóveis, que foi dado como garantia, inclusive, né, recebeu como garantia
em alguns CRIs aí que tiveram problemas. O fundo está com 78 milhões em imóveis, 107 milhões em FIIs e 2,3 bilhões em CRIs. 90% então são CRIs, 4% em FII, 3% em imóveis, o restante em instrumentos de caixa e outros recebimentos, né? Mais para baixo que a gente verifica o portfólio do fundo, então são muitas operações no portfólio do fundo, né? E aqui a gente verifica, em sua maioria, aqui adimplente, né? Não tem nenhum aqui em inadimplência, tem um aqui em vencimento antecipado, né? Que é o da Ávida, um loteamento, mas o restante aí tudo adimplente aí no fundo praticamente. O fundo, então, com 90% da sua carteira aí em CRIs, uma diversificação de mais de 90, na verdade de 90 papéis, né? Com certeza aqui tem muitas empresas repetidas, ou seja, que pertencem ao mesmo grupo, né? Como a gente vê o Helbo ali, o Helbo tem 5 papéis, né? Como a gente verifica na última aquisição, tem o Hotel Rosewood, né? Tem Vitacom, tem alguns papéis repetidos aqui, Credit Home, Cortel, né? O que diminui essa diversificação, então não é 90, né? Mas a gente verifica aqui que são 90 papéis diferentes, mas muitas empresas são do mesmo grupo, né? O que diminui essa diversificação, mas não deixa de ser um portfólio diversificado. Aqui ele tem colocado aqui um papel, uma folha de relatório sempre falando sobre as adimplências e alguns CRs da carteira. Então, Aracaju Shopping adimplente, representa aí 78% de alocação do RECR no CRI, né? Mas na carteira do RECR é 1,2%, assim como aqui o Ávida também, que teve vencimento antecipado. Então teve esse vencimento antecipado em razões de descumprimentos contratuais, mas tem uma representação muito pequena aqui dentro do patrimônio do fundo. Aqui é a diversificação aqui por qualitativa, né, dos papéis do fundo. Baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você entender um pouquinho mais aqui sobre as empresas do grupo, quais são aqui os papéis que ele tem na carteira, as garantias, né, os LTVs e tudo mais. E aqui falando sobre a distribuição por indexador, como eu falei, principal indexador é IPCA, com ou sem variação negativa, eles somam aqui em torno de 75%. O restante CDI, que tem aumentado um pouquinho em relação aos últimos meses, o fundo tem alocado, não tem pego com mais regularidade papéis indexados ao CDI. Aqui só a diversificação por segmento, maioria aqui em corporação e loteamento, né? Tem algum percentual também relativo aqui de hotéis. Corporativo dentro do segmento de risco, 65%, que diminui o risco do fundo em relação aos segmentos, né? Corporativo ou pulverizado. E aqui a gente verifica a distribuição regional por securitizadora também, que não é muito importante. E aqui a DRE gerencial do fundo. Fundo que tem melhorado aí seu desempenho, né? Em junho reduziu bastante, inclusive, né? Em relação a maio, 26,6 milhões de reais foi aqui o resultado em junho de 2023, né? Baixando demais aqui o resultado em relação aos meses anteriores. Mas a gente vê aqui a marcação a mercado do fundo, né? Foi bem considerável aqui nesse período, né? Aqui a gente vê o resultado contábil do fundo, né? 41 milhões, mas o resultado pelo lucro de caixa foi de 24 milhões. O fundo distribuiu, inclusive, integralmente esse resultado, o que deu aí 90, quase 91 centavos por cota, né? Confirmando aqui a redução da receita, reduziu consideravelmente aqui a sua distribuição, né? Então, a gente verifica aqui uma diminuição dentro aqui das receitas com CRIs principalmente, né? Reduziu muito, aí, em torno de 30% de redução em relação aos meses anteriores. E aqui a gente verifica em relação à rentabilidade, né? O fundo, então, pelo IMAB, que é a rentabilidade alvo, que está atualmente em 74%, é IMAB mais 1%, então seria 75,1%. E no consolidado aqui, né? O fundo está com uma rentabilidade de 82,2%. Aqui a distribuição nos últimos 12 meses, R$ 10,80 e o acumulado nos últimos 6 meses, R$ 6,30, permanecendo nesse patamar, vai ter uma distribuição semelhante ao que foi observado em 2022 e a média aqui está em torno de 0,90% de distribuição.
Aqui, para encerrar, a liquidez do fundo, sempre muito boa a liquidez do fundo, né? 111 milhões de reais de volume de negociação no mês, mais de 5,2 milhões de liquidez média diária no mercado. O preço variou entre 84,30 e 89,57, né? Então teve uma liquidez aí, novamente, muito boa a liquidez do fundo, né? O fundo bem negociado aí, com valor próximo, inclusive, ao valor patrimonial, né, do fundo. Aí, então, o fundo tendo um bom desempenho no mercado, né? Aumentou inclusive o preço bastante, o preço em relação a maio, estava sendo ali negociado em torno de 83, 82 reais, então o fundo melhorou o desempenho aí no mercado, como os outros fundos também aumentaram bastante nesse período de junho também. Bom, é isso aí então, relatório gerencial do REC R11, né? Diminuiu aí a performance no mês de junho, né? Diminuiu bastante a receita do fundo aí, mas ainda assim foi um bom provento, quase 1% de distribuição nesse período. Se você então gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.